Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa celebração de amigos especial com a celebração da Ceia Memorial do Senhor. Eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão conectados conosco aqui pelo nosso canal do YouTube. E se você percebeu, hoje de uma maneira diferente, porque hoje é sábado. Hoje é sábado, dia 10 de maio de 2025. E estamos fazendo a nossa celebração semanal, excepcionalmente antecipado no sábado, porque amanhã é domingo, dia das mães. Dia em que muitos filhos costumam se deslocar das suas casas para as casas de suas mães, ou aqueles que já residem com as suas mães resolvem tirar um tempo para fazer um almoço especial, uma comida especial, ou simplesmente para estar juntos, para conversar um pouco, para abraçar a sua mãe, para estar com a sua mamãe. Então nós achamos por bem hoje nós anteciparmos o nosso culto, que geralmente acontece aos domingos, para hoje, sábado, dia 10 de maio. Mas temos convicção que o mesmo Espírito de Deus que nos acompanha semanalmente aos domingos é o Espírito de Deus que nos acompanha neste sábado, dia 10 de maio, e eu tenho certeza que esta live culto, será uma live culto muito abençoada, assim como todas são. Então, seja bem-vindo. Aqui em algum lugar no YouTube tem um botãozinho compartilhar. Se você puder, compartilhe para alguém, um irmão, um vizinho, um familiar, a sua mãe, o seu pai, uma pessoa que você quer bem, para que eles também estejam conosco ouvindo essa reflexão, ouvindo a palavra, celebrando, participando conosco da Ceia Memorial do Senhor. Aliás, falando de Ceia Memorial, como é que nós celebramos a ceia de forma virtual? Cada um, onde estiver, separe aí um pedaço de pão, como eu já separei o meu aqui. Pode ser qualquer pão, não tem necessidade de ser um pão específico, mas separe um pedaço de pão e separe um pouquinho de suco de uva. O meu foi colocado aqui nessa tacinha de ceia que eu tenho. Na realidade, Kátia Cristina, minha esposa, preparou aqui. Olha só que bonita a preparação da ceia que ela fez aqui. E você aí onde estiver, separe um pedaço de pão, separe um pouquinho de suco de uva, porque ao final nós vamos celebrar a ceia memorial. Jesus disse que todas as vezes que nós comêssemos o pão e bebêssemos o cálice, nós estaríamos anunciando a sua morte e a sua ressurreição até que ele venha. E até que esse dia aconteça, nós mensalmente rememoramos esse ato de Jesus através do partir do pão, através do beber do cálice, para rememorarmos esse ato tão precioso e tão maravilhoso para as nossas vidas. Queridos, quero começar essa live culto já orando a Deus, clamando a Deus, para que Ele nos abençoe nesse percurso, para que Ele nos abençoe nesse tempo em que vamos estar reunidos aqui pelo nosso canal do YouTube. Então aí onde você estiver, se você puder, coloque o teu pensamento em Jesus, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Deus de amor, Deus de graça, Senhor que provê todas as coisas, Senhor que nos fez, que nos conhece. Ó Deus, eu te sou grato por essa oportunidade que temos hoje, através da rede social, de nos reunirmos para congregar, para cultuar, para ouvirmos a tua palavra e para desenvolvermos a nossa comunhão. Cada um em algum ambiente, cada um em algum lugar, em algum momento da sua vida, estão participando dessa live culto. Que o teu Espírito possa abençoar a cada vida, que o teu Espírito possa visitar a cada coração, e ao final dessa live, que nós possamos ter sido assistidos pelo teu amor, termos sido assistidos pela tua graça, é o que nós te pedimos e dedicamos esse tempo a ti, em nome do Cristo Cordeiro. Amém e amém. Amém? Bom, louvado seja Deus, muito bom estarmos juntos, e eu quero que nesse momento você fique aí com esta canção, com este louvor, para que nós possamos preparar o nosso coração para tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas.
vidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Levante o nome de Jesus. Os tronos e domínios, governos e poderes, o teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, tudo teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre, Santo pra sempre, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Glória a Deus, que bom nós cantarmos, que bom nós louvarmos, que bom nós ouvirmos
a voz do Senhor também através da música, através das canções, e isso alegra a nossa vida, isso alegra o nosso coração. Bom, antes de nós prosseguirmos, eu quero falar com vocês sobre a manutenção da Amigos Church. Nós hoje estamos nos reunindo de maneira virtual, mas nós temos muito desejo de voltar para as nossas reuniões presenciais. Por que não voltamos ainda? Ah, Joel, por que nós não voltamos? É cômodo para você? Não é questão de comodidade. Na realidade, eu até confesso para vocês que eu não gosto muito desse mundo virtual. Mas hoje nós estamos com toda a tecnologia e precisamos usar a tecnologia também ao nosso favor. E esse é o momento em que Deus permitiu que nós nos reuníssemos de forma virtual. Mas queremos voltar com as nossas reuniões presenciais. Queremos avançar muito mais. Hoje, através do virtual, nós conseguimos, obviamente, alcançar até um número bem grande de pessoas, mas ainda nos falta força. E eu digo para vocês, nos falta força financeira. Porque muita gente às vezes vê a reunião virtual e fala, olha, eu não preciso ajudar a comunidade, é tudo online. Mas a nossa comunidade, ela vai para além daquilo que você vê aí na tela do seu tablet, do seu celular ou da sua Smart TV. A nossa comunidade, ela tem assistido pessoas da própria comunidade e pessoas ao redor da comunidade, através do nosso trabalho social, assistencial, porque Jesus disse que quando nós atendermos o pobre, o clamor do pobre e do necessitado, nós estaríamos realizando a sua obra. E a gente tem feito isso, né? Obviamente sem expor pessoas, sem deixar aquela situação chata, constrangedora, e nós temos feito mensalmente, e vocês que nos conhecem sabem muito bem daquilo que nós temos feito. Mas para que a gente possa ter a manutenção desta obra, para que a gente possa continuar com os nossos trabalhos, a sua contribuição, a sua doação, ela é fundamental. Então eu peço para você que está vendo essa live, nós estamos no começo de um mês, separe algo, parte da sua renda, aquilo que não vai te fazer falta, mas aquilo que você pode dispor para consagrar ao Senhor. Eu sei que nesse movimento religioso, muitos têm o costume de separar o dízimo. Se essa for a tua vocação, se esse for o teu desejo, que assim o seja. Separe o teu dízimo e consagre ao Senhor. Se essa não é a tua vocação, esse não é o teu desejo, a Bíblia também fala sobre ofertas generosas. Que você seja generoso. Separe algo, uma parte de algo que você possa colocar para a obra de Deus. Agora, o que eu sempre falo, não faça por força, não faça por dó, não faça por pressão, porque a Bíblia diz que Deus só ama aquele que entrega com alegria. E a nossa atitude de ofertar, de dizimar, de separar algo para Deus, precisa ser feito nessa base, com alegria. Então, se você entende que a tua oferta, que o teu dízimo, que a tua doação, que a tua voluntariedade generosa vai ser bênção para a obra de Deus, faça. Nós precisamos e contamos com você. Aqui embaixo vai passar a nossa chave Pix, mas eu também vou falar, a nossa chave Pix é o nosso endereço de e-mail, pix.amigoschurch@gmail.com. Você pode fazer, você pode nos ajudar, e o que eu posso dizer, que Deus te abençoe, que Deus encha os teus celeiros e que nunca falte nada para você, porque aquele que atende o clamor do pobre e do necessitado, no dia em que clamar, ele será atendido. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Eu quero orar, dedicando ao Senhor as ofertas, os dízimos, as contribuições nesta noite, para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar? Deus de amor, Deus de graça, Senhor, eu quero dedicar nesse momento as contribuições voluntárias, dízimos, ofertas generosas que os teus filhos fazem para a tua obra nesta noite. Nós sabemos que todo recurso que temos, tudo aquilo que precisamos, vem das suas mãos. Se não for o Senhor abençoar o nosso trabalho, nós não teríamos como ofertar, nós não teríamos como dizimar, nós não teríamos como repartir a tua bênção com a tua obra. Então te louvamos por tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Eu te agradeço pelo trabalho de cada servo teu, de cada serva tua, e eu peço também a tua bênção para aqueles que nesse momento têm vontade de participar, mas estão impossibilitados porque não têm recursos,
ou porque estão passando por guerras financeiras terríveis. E há outros, ó Deus, que estão desempregados. Eu te clamo especialmente por esses, que tu possas abrir as janelas dos céus, que tu possas trazer recursos, livramentos, portas de empregos possam ser abertas para trazer suprimento para a casa dos teus filhos. Senhor, que não falte nada na vida do teu filho e da tua filha, que não falte o pão nesta casa, que não falte o alimento nessa mesa, e que o Senhor possa retribuir com bênçãos espirituais cada um que se dispõe para abençoar a tua obra. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir mais uma canção e enquanto nós ouvimos, se você puder, dá uma saidinha aqui da live, entra no teu aplicativo bancário e vai lá. Use a nossa chave Pix de e-mail, pix.amigoschurch@gmail.com. Faça a tua doação, faça a tua oferta, entregue o teu dízimo e que o Senhor abençoe a tua vida.
Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. Então eu quero te convidar, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, pega a tua Bíblia Sagrada, a minha já está até sorradinha aqui, ó, de tanto usar. Mas pega a tua Bíblia Sagrada e abra comigo no Evangelho de Lucas, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo o relato do doutor Lucas. Lucas, além de discípulo, apóstolo, era médico. E nós vamos ler o capítulo de número 22 de Lucas. E eu vou fixar a leitura em apenas um versículo, que é o versículo de número 44. Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 44. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto bíblico: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Eu quero ler também numa outra versão que eu tenho aqui, que diz o seguinte: estando em agonia, orava ainda mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam sobre a terra. Vamos ter um tempo de oração? Senhor, a tua palavra nos direciona, a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos assiste e nos dirige. Quero pedir que no tempo em que estivermos agora, refletindo na tua palavra, o teu Espírito nos dirija, o teu Espírito fale aos nossos corações. Nós deixamos a nossa mente cativa ao teu Espírito e pedimos, Senhor, sê conosco na reflexão desse sermão. Que nós possamos ser alimentados e que a nossa fé possa ser sustentada única e exclusivamente pela voz do teu Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar com vocês, nesse nosso culto de ceia do mês de maio, sobre o tema não desistir por causa do sofrimento. Tema da palavra de hoje: não desista por causa do sofrimento. Amados irmãos, eu quero pontuar com vocês que a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã, ela não é uma vida isenta de dores. Nós sabemos que em alguns momentos da nossa caminhada, o sofrimento que nós enfrentamos, em muitas situações, ele se torna tão forte e tão constante, que uma das coisas que mais nós pensamos no momento do sofrimento é desistir. E foi exatamente por isso que eu fiz questão que nós lêssemos esse versículo do texto de Lucas 22, porque aqui em Lucas 22, Jesus está no momento de um grande sofrimento. Jesus está ali nos momentos que antecedem a sua crucificação. Jesus está ali no Getsêmani e Jesus é exposto a um sofrimento extremo. Tanto é que na versão que nós lemos aqui, diz que Jesus está passando por um momento de agonia. E o que é agonia? Agonia é um sofrimento profundo. Só que nesse momento de um sofrimento profundo que Jesus está passando, tão profundo era que a Bíblia diz que ele começa a suar sangue. Jesus, nesse contexto no Getsêmani, de um sofrimento extremo, ele faz algo que nos chama a atenção. Se fosse eu, se fosse você, se fosse qualquer um de nós, no momento desse sofrimento, nós certamente desistiríamos. Mas o que chama atenção é que nesse momento de sofrimento profundo de Jesus ali no Getsêmani, ele sabia que seria crucificado, que passaria por uma dor que nenhum ser humano havia passado. Jesus, naquele momento de pressão, de opressão, Jesus naquele momento de agonia, ele não desiste.
Jesus, ele segue, ele prossegue na sua missão, sem reclamar, ainda que estava suando gotas de sangue, tal era a profunda agonia. E essa atitude de Jesus traz um grande ensino para nós. Sabe o que nos ensina? A não desistirmos nos momentos de sofrimento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E olhando para esse texto de Lucas 22, mais especificamente, o versículo de número 44, eu quero chamar a sua preciosa atenção hoje de uma forma muito didática, simples e rápida. Não quero me demorar, amanhã é Dia das Mães. E eu quero chamar a tua atenção para 3 verdades espirituais que nos ajudam a enfrentar os momentos de sofrimento na vida. Sem desistir, obviamente. Em primeiro lugar, a primeira verdade que eu quero chamar a sua preciosa atenção é que o versículo 44 diz o quê? Estando ele em agonia. E na versão NVI diz, estando ele angustiado. Qual é a primeira verdade que nos ensina a não desistir diante do sofrimento? É que o sofrimento, ele faz parte do propósito de Deus. Poxa vida, Joel, como assim? Então quer dizer que Deus tem prazer em que eu sofra? Não, calma aí. Não é isso que eu disse. O que eu disse é que Deus pode usar o sofrimento para cumprir o propósito dele na nossa vida. Jesus estava ali no momento em que ele seria crucificado. Obviamente, aquilo era um sofrimento terrível. Aqueles momentos que antecediam esse evento traziam uma agonia extrema em Jesus. Mas o que Jesus entendeu ali naquele momento é que aquele sofrimento, que aquela agonia que ele estava enfrentando, não era sinal do abandono de Deus. Mas ele entendeu que aquele sofrimento era parte da salvação que Deus tinha para ele e para a própria humanidade através da entrega e do sofrimento que ele estava passando ali no Getsêmani e que ele passaria no Calvário. E isso nos traz uma lição incrível, porque muitas vezes nós, eu, você, o teu vizinho, a tua mãe, o teu pai, quantas vezes nós não achamos que o sofrimento que nós estamos enfrentando é uma espécie de castigo divino? Quantas vezes nós não achamos que o sofrimento que nós estamos passando na nossa vida é uma espécie de Deus ter nos abandonado? Mas eu quero dizer para você nesta noite de sábado que os sofrimentos que nós passamos na nossa vida, Deus pode utilizá-los para cumprir em nós propósitos maiores. Jesus estava passando por aquele sofrimento, mas Deus cumpriria através daquele sofrimento um propósito muito maior. Então nessa noite eu quero trazer uma pergunta para você e quero também te direcionar a isso. Será que você consegue perceber que o sofrimento que você pode estar passando hoje, quer seja na tua família, nas tuas finanças, nos teus negócios, talvez na tua saúde, talvez um sofrimento sentimental, matrimonial, existencial, será que você consegue perceber que Deus pode usar esse sofrimento para aperfeiçoar a obra dele na tua vida? E será que você está disposto a ter a experiência de Jesus? Porque Jesus, naquele momento de sofrimento, onde tudo doía, onde ele só encontrava lamento, ele sabia que se ele continuasse confiando no Pai, Deus usaria aquele sofrimento para trazer a salvação redentora para ele e para toda a humanidade através da vida dele. Então hoje eu digo para você, Deus não te abandonou, Deus não esqueceu de você. Deus não está inerente ao teu sofrimento, Deus não está nem aí, Ele não virou as costas para a tua vida, Ele sabe da tua dor, Ele sabe do teu sofrimento, Ele sabe do teu lamento, Ele sabe da tua agonia, mas Deus, Ele só pede uma coisa: confie nele,
Confie nele, não desista, porque o caminho mais natural é o quê? Eu vou desistir, eu vou chutar o balde, eu vou parar com esse negócio de fé, eu vou parar com esse negócio de crer em Deus. Não desista, creia que Deus vai usar esta situação para aperfeiçoar a obra dele, para cumprir o propósito dele na tua vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação vai trazer o peso de glória do Senhor na nossa vida. E em nome de Jesus, nesta noite de sábado, eu digo para você, se você tão somente confiar em Deus, muito em breve, você vai ver que esse sofrimento vai ser aniquilado. E no lugar desse sofrimento, haverá salvação, haverá livramento, haverá portas abertas, haverão milagres do Senhor na tua vida, porque foi isso que o nosso Senhor nos ensinou na cruz do Calvário. Ele não desistiu, ele não abriu mão, porque ele sabia que aquele sofrimento era parte do propósito de Deus. Então hoje, meu irmão, minha irmã, fique firme, confie em Deus, confie no Senhor, porque esse sofrimento vai ser parte de um grande e poderoso milagre do Senhor na tua vida. Amém? Segundo princípio, segundo propósito, ou segunda lição que nós podemos ter aqui desse versículo 44, ele então diz que, estando angustiado, orou ainda mais, orou intensamente. Oração, o que Jesus fez no momento de sofrimento? Ele não desistiu, mas ele orou com mais intensidade. Ele não se negou, ele não negou a sua dor, ele não fingiu que estava tudo bem, porque evangelho não é essa teologia coach que tem aí, não, diga que vai dar tudo certo, que tá tudo... Não, não é isso. Ele estava sentindo, estava angustiado, estava suando o quê? Sangue. Você já imaginou? A ciência diz, e é tão interessante, por isso que eu fiz questão que nós lêssemos aqui o relato de Lucas, porque Lucas era médico. Lucas sabia a questão clínica que Jesus estava passando, a tensão, a ansiedade, a opressão era tão grande que os vasos, eles começam a se romper e começa a transpirar sangue. Imagina a dor, imagina a situação. Mas naquele momento havia um combustível que Jesus usou. E qual é o combustível? Da oração. 1 Tessalonicenses 5 diz o que Paulo dizendo à igreja, aos Tessalônicos: orem sem cessar. E nós fazemos o inverso, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de dificuldade, nós deixamos de orar. Nós paramos de buscar a Deus porque, eu já orei tanto e olha o sofrimento que eu estou, olha a dor que eu estou, olha o lamento que eu estou. Meu irmão, não desista no momento de sofrimento, mas no momento de sofrimento, ore intensamente, porque foi isso que Jesus fez. E estando ele em agonia, estando ele em sofrimento, orava mais intensamente. Orava intensamente e ele intensificou a oração. E eu te faço a pergunta agora: como está a tua vida de oração? Será que você tem intensificado a tua oração nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor? Ou será que nos momentos de dor e nos momentos de sofrimento você tem aberto mão? Você tem virado as costas e dito: quer saber de uma coisa? Eu vou desistir de tudo, eu vou entregar os pontos. Não entregue os pontos, meu irmão. Não entregue os pontos, minha irmã. Ore cada vez mais. Busque cada vez mais. O Senhor está perto daqueles que buscam, daqueles que o temem, daqueles que oram, daqueles que estão na sua presença. E foi isso que Jesus fez. Jesus não desistiu, mas Jesus orou intensamente cada vez mais. Amém? Terceira coisa que nós aprendemos aqui, disse para você que ia ser muito didático essa palavra, muito simples, para nós participarmos da ceia. Deus viu cada gota da luta de Jesus ali no Getsemane. E eu quero dizer para você, Deus está vendo cada gota da tua luta. Como nós lemos aqui, estando angustiado, orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam
no chão. Jesus suou sangue. Na medicina, isso é um sinal clínico muito raro de estresse crônico, estresse extremo, que eu até anotei aqui, o nome se chama hematidrose. Esse era o fenômeno que Jesus estava passando. Isso nos mostra o quanto ele sentiu fisicamente e emocionalmente o peso daquilo. Ele sentiu no corpo, ele sentiu na alma, e isso ele sentiu no espírito. E ele começa a derramar, então, através desse fenômeno chamado hematidrose, ele começa a derramar gotas de sangue. Deus estava vendo aquelas gotas sendo derramadas. Deus estava vendo. Nada estava passando desapercebido na presença do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, se você ficar firme, mas Joel, eu já estou suando sangue. A gente não chegou nesses pontos e nunca vai chegar, porque Jesus já chegou nesse lugar por nós. Mas talvez você me diga, mas eu estou numa luta, eu estou numa encrenca, eu estou numa enrascada, num problema tão difícil que eu já não sei mais o que fazer. Então hoje, nessa noite de sábado, eu quero dizer para você, Deus está vendo cada lágrima. Deus está vendo cada gemido seu. Deus está vendo cada suspiro. Nada está sendo passado. Você acha que Deus está distante da tua dor? Ele sabe qual é o teu limite, Ele sabe qual é o meu limite. Ele sabe até onde nós suportamos. E Ele está conosco. Deus não abandonou Jesus no Getsemane. E eu quero dizer para você hoje, Deus não te abandonou nessa sua luta. Deus não te abandonou nessa sua batalha. Ele falou lá em Mateus 28, eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Ele não nos abandonou. Ele está trabalhando, mesmo que você não perceba. O Espírito Santo de Deus está trabalhando. Por isso, saiba que Ele está cuidando e Ele está guardando de cada gota de suor, de cada gota de trabalho, de cada gemido, de cada suspiro. E eu concluo essa reflexão breve, simples, didática, para dizer para você, Jesus não desistiu no Getsemane. E para te fazer uma pergunta, será que você vai desistir? Será que você vai desistir das suas finanças? Será que você vai desistir da tua família? Será que você vai desistir do teu sonho? Será que você vai abrir mão? Ah, mas eu não aguento mais, eu já estou explodindo. Você vai desistir? Jesus, ele sofreu, ele orou, ele sangrou, mas ele continuou confiando em Deus. E só por causa disso, só por causa dessa atitude de Jesus, e eu estou falando só por causa de uma maneira irônica, hoje você que me vê, você que me ouve, você que me assiste, eu que falo, hoje nós conseguimos e conquistamos a salvação em Deus por causa do sofrimento de Jesus. Sabe o que eu digo com isso? O seu sofrimento, ele não é o fim. O meu sofrimento, ele não é o fim. Com Jesus, nada está desperdiçado. Então, se você hoje, neste sábado à noite, você está em agonia, você está num estresse extremo, eu não aguento mais, Joel, eu não suporto mais. Então eu digo para você, ore intensamente. Você está se sentindo abandonado, Deus virou as costas para mim. Lembre-se, Deus está vendo cada gota de suor sua. Deus está vendo em cada lágrima, Deus está vendo cada gemido seu. Deus sabe quantas gotas você está derramando naquele travesseiro. E se você estava pensando em desistir, lembre-se, Jesus, lá no Getsemane, ele venceu a dor por causa de um propósito maior. Vença a dor em Deus por causa do propósito maior. Vença em Deus. Não desista por causa do sofrimento.
Eu disse que o tema da reflexão de hoje era esse: não desista por causa do sofrimento. Sabe por quê? Porque Deus está com você, Deus está comigo. Mesmo no jardim da nossa angústia, no jardim do Getsêmani que a gente está passando, Ele não nos abandonou. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você e com você. Qual é a agonia? Qual é o sofrimento que você está passando e que você está com vontade de desistir? Eu confesso para vocês, não é porque eu estou pregando a palavra aqui que eu nunca tive vontade de desistir. A gente tem vontade todo dia. A gente passa por alguns momentos de agonia na vida. A gente passa por alguns vales. Existem algumas pressões e algumas opressões que nós sentimos. E a gente se sente abandonado, a gente sua sangue. A gente entra em desespero e fala: olha, eu vou parar porque Deus não está nem aí comigo. Eu quero que você hoje coloque esse sofrimento diante de Deus. E que você possa reafirmar isso nessa noite. Deus não me abandonou. Eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que eu esteja nesse jardim de sofrimento, Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, ó Deus, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra. Sabemos que o Senhor não nos abandonou. Eu sei, Senhor, que muitas vezes, diante das agonias, diante das angústias, diante do estresse, porque nós olhamos para um lado, para o outro, não vemos solução, não vemos saída, até oramos e não vemos respostas. E os problemas, as dificuldades, as angústias, as lutas, elas começam a nos frustrar de uma tal forma que nós não sabemos o que fazer. Ah, Senhor, quantas vezes nós não sabemos como agir, quantas vezes nós não sabemos o que fazer, mas eu sei que o Senhor não nos abandonou, eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Senhor é conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus onipotente. Ah, meu Deus! Obrigado por renovar essa esperança em nós nessa noite. Nós oramos intensamente, pedimos nos ajuda nesse Getsêmani que estamos enfrentando. O Senhor sabe a dor de cada um, o Senhor sabe a angústia de cada um. Há pessoas aqui que passam por angústias familiares, financeiras, profissionais, existenciais. Ah, o Senhor sabe cada angústia, o Senhor sabe cada sofrimento. Sê com cada um. E coloca no coração essa certeza de que o Senhor não nos abandonou, mas de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pedimos isso e te agradecemos por essa palavra, em nome do Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Guarde essa palavra. Não desista por causa do sofrimento. Deus está com você, Deus está comigo, Deus é conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Mesmo que nós estejamos no jardim das nossas angústias, Ele é conosco. Amém? Você reservou pão e suco de uva aí? Se você reservou o pão e o suco de uva, é momento de você pegar, porque nós vamos participar da ceia memorial. Memorial porque nós vamos rememorar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela tua vida e pela minha vida. Hoje eu não preciso nem falar mais nada para a gente participar da ceia. Jesus se doou, Ele sofreu, Ele suou sangue, mas Ele falou: olha, tudo isso eu preciso suportar, porque eu creio que o Pai me dará algo maior. Sabe qual foi o algo maior que o Pai deu a Ele?
foi a sua vida e foi a minha vida. E hoje nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Segure esse pão na tua mão. A Bíblia diz que os nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem de mim comer não morrerá, mas viverá para sempre. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. E após ter dado graças, ele partiu esse pão e ele disse: esse é o meu corpo, que é dado por amor de vós. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Hoje nós estamos fazendo em memória do Senhor. Então segure esse pão, nós vamos orar. E esse pão representará o corpo de Jesus partido ali na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar porque o teu corpo foi partido. O Senhor suportou todo o sofrimento, mesmo suando sangue, mesmo passando pelas maiores agonias da vida. E tudo isso o Senhor fez por amor a mim. O Senhor fez por amor ao meu irmão. E nessa noite nós, simbolicamente, partimos esse pão e comemos dele, em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Amém. Coma o pão agora e agradeça ao Senhor. Agora pegue o suco de uva, o teu cálice. A palavra diz que de semelhante modo, após ele haver ceado, ele toma o cálice e ele diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Sabe qual é a nova aliança? A aliança que ele nos trouxe uma promessa, que nós estaríamos por aqui, mas que um dia ele voltaria para nos buscar. E um dia nós estaríamos com ele nos céus, num lugar onde não haveria mais dores, não haveriam mais agonias, não haveriam mais sofrimentos, e não haveriam mais vontades de desistir. Porque para todo sempre nós reinaríamos com ele, nós nos alegraríamos com ele. Então, em memória do sangue de Jesus vertido na cruz, a nova aliança, nós vamos brindar ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos prometeu que um dia nós estaríamos com ele. Amém? Senhor, eu te agradeço pelo teu sangue derramado. Te louvo pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. E até que o Senhor venha, nós vamos lembrar desta promessa para as nossas vidas, em nome de Jesus. Com teu cálice na mão, com teu suco de uva na mão, teu vinho na mão, diga assim comigo: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Diga novamente: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bebamos o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus por essa noite. Louvado seja Deus por essa palavra. E que realmente você saia dessa live sem o desejo de desistir, mas que você suporte os sofrimentos, porque Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco. Essa é a promessa de Jesus, o Cordeiro. Amém? Eu quero terminar essa live desejando a todas as mamães um feliz dia para você. Na realidade, o Dia das Mães é uma data comercial, porque o Dia das Mães é todo dia. Mas o Dia das Mães rememora a história de mulheres guerreiras, batalhadoras, que levantam cedo, que dormem tarde. Mulheres que muitas vezes abrem mão das suas coisas em virtude dos seus filhos. Mulheres que sofrem pelos filhos, que choram pelos filhos. Desde quando eles eram bebês, eles nascem, elas cuidam, eles crescem, elas continuam cuidando. Então, para você que é mãe, um feliz Dia das Mães para você. Você que não é mãe, que um dia você possa ser mãe. Você que tem a tua mãe,
Que Deus abençoe a tua mãe. E você que teve a tua mãe, glória a Deus. Louvado seja Deus pela mãe que você teve. Amém? A todas as mamães, um feliz Dia das Mães. E eu homenageio hoje a todas as mães no nome da Dona Maria Alves. Eu acho que é a nossa mamãe mais experiente aqui da Amigos Church. Então, Dona Maria Alves, um feliz Dia das Mães para a senhora, representando todas as mamães da nossa comunidade. Tá bom? Vamos orar encerrando. Eu vou impetrar a bênção apostólica e que você possa ter um Dia das Mães maravilhoso e uma semana que vem maravilhosa também debaixo da graça do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esta noite, te louvamos por esse tempo, por essa palavra. Agora despede os teus servos debaixo da tua cobertura e eu ministro a tua bênção. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Filho, as ricas e insondáveis consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a vida de cada pessoa, de cada família, de cada lar, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém? Feliz Dia das Mães, boa comemoração, bom resto de sábado, bom domingão e boa semana para você, em nome de Jesus. Tchau, tchau.